Esta é a nossa penúltima pregação na série Agindo como Jesus, que eu tenho levado nos dias de ceia. E eu estipulei o título aqui, Demora Calculada. Nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo aqui demorando para fazer algo muito importante, não foi resolver, deixou acontecer, tudo de propósito. E nossa série tem como objetivo, como vocês sabem, tentar aprender, não especialmente doutrinas ensinadas por Cristo, ensinos, mas atitude dele e comportamento dele. Ele fez assim, eu vou querer fazer também. Claro que procuramos examinar sempre em cada uma delas o motivo por que ele agiu daquela forma, o que está por trás daquilo, e tentar tirar lições adaptáveis para as nossas vidas. Esse é o objetivo. Então, mais uma vez aqui, acho que os mais experimentados nas Escrituras já sabem que eu estou falando de Lázaro, que está lá em João 11. O capítulo inteiro de João 11 fala neste assunto, e eu não vou ler todo, eu vou ler só algumas partes que nos interessam para esse objetivo da questão da demora do Senhor Jesus Cristo. Então, está em 11, vamos começar com versículos de 1 a 6. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, saiu correndo para onde ele estava. Não. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículos 14 e 15. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que não estivesse lá, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Versículos 20 a 22. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, agindo como Jesus é um objetivo espetacular na vida do crente, ou agir como Jesus. Basta copiar, mas é claro que precisamos usar nossa inteligência, nossa sabedoria dada pelo Teu Espírito que habita em nós, crentes, para entender algumas coisas e não copiar de uma maneira até imprópria, mas sabendo o que ele fez e tentando entender por que ele fez, às vezes não tão claramente revelado para nós, seja como for, precisamos meditar um pouco e tentar copiar, mas de uma maneira sábia, de uma maneira apropriada. Então, nos ajuda aqui a verificarmos o que houve
para justificar essa demora e o nosso aprendizado em aplicar isto nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Obviamente, há muitos pontos importantes nesta história, pulei aqui trechos inteiros. O foco está na demora de Jesus. Porque ele demorou 2 dias antes de seguir para Betânia, sabendo que Lázaro estava ruim de saúde. E quando ele foi, ele já sabia que Lázaro tinha morrido. Era quase como se Jesus estivesse esperando que Lázaro morresse. E eu acho que nós podemos tirar o quase. Num certo sentido, ele estava mesmo esperando. Ele chegou ao ponto de dizer lá, como eu li no versículo 15, eu me alegro que eu não estava lá. Não foi algo programado. E não o pegou de surpresa. A demora está explicada aqui de uma maneira um tanto quanto clara, inclusive. O motivo, embora seja tanto quanto misterioso para nós, mas que está explicado, está. Era para dar ocasião a Jesus de ressuscitar um morto, já 3 dias morto e cheirando mal, como diz na outra parte do capítulo 11. E com a ressurreição que Jesus teve, então, a oportunidade de realizar, Jesus, tinha 2 objetivos. Primeiro, glorificar a Deus e ao próprio Jesus Cristo. Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Claríssimo, é o objetivo. A fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Mesma palavra de glorificar. Glorificar o Pai e glorificar o próprio Filho. Mas, pastor, ele não diz que não é para a morte, o homem morreu. Claro, ele quer dizer aqui que o objetivo, o que tinha por trás para ser ensinado aqui, a forma como Deus queria usar aquela morte, não era uma morte como outra qualquer, era uma morte que tinha sido preparada, os detalhes, inclusive, Jesus à distância, ouviu que ele estava doente, não voltou na hora, todo um contexto aqui visando alguns objetivos. Um é esse aqui, a glória tanto de Deus, Pai, quanto do Filho. Então não é que o homem não ia morrer, tanto que morreu. E ele mesmo diz, a enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela o quê? Morte. Então ele disse que não era para a morte, e ele mesmo disse que ia haver morte. Então as palavras dele às vezes são um pouquinho complicadas e difíceis de entender, mas é evidente que ele mesmo reconheceu que iria haver morte. Tudo bem, então, propósito de Cristo com essa morte, com a demora que causou a morte e abriu oportunidade para a ressurreição de Lázaro, glorificar a Deus e ao próprio Filho Jesus Cristo. Segundo, proporcionar uma experiência forte para a fé dos discípulos. Versículo 15, está lá escrito. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Mas, Senhor, tu se alegras, porque o teu amigo, a quem tu amas, está escrito que ele amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Que amor esquisito! Às vezes o amor de Deus se mostra um tanto quanto esquisito mesmo. Ah, que nomezinho mal utilizado, vilipendiado, abusado, adulterado é o amor. Tantas vive em tudo que é lugar, esse nome na boca de qualquer um, com todo tipo de significado. Mas o amor de Deus
ele precisa ser estudado nas Escrituras para ser compreendido um pouco, para que nós, inclusive, possamos amar como ele amou. Amai-vos uns aos outros, amai até os inimigos. Quer dizer que eu posso pegar qualquer frase que tem por aí no mundo, com o verbo amar, o amor, e aplicar para qualquer pessoa. Não faça isso não, porque você vai fazer coisas horríveis, coisas contra Deus, se for aprender do mundo o que é amar, o que é amor, aprender das Escrituras. Então, aqui está um caso interessantíssimo, em que o amor de Cristo por um homem fez com que ele não fosse livrar aquele homem da morte. Precisamente, e ele disse, e ainda se alegrou. Quer dizer, ele se alegrou com a morte do Lázaro? Não, ele se alegrou por outra coisa. Não vá deturpar também as palavras de Cristo. Que ele se alegrou, mas porque Lázaro morreu? Não. Porque a morte de Lázaro iria dar oportunidade para ele fazer algo que iria ser uma injeção, uma vitamina fortíssima para a fé dos discípulos. Por vossa causa me alegro de que não estivesse lá, para que possais crer, ou aumentar a vossa fé, aumentar o vosso poder espiritual. Em suma, essa era o segundo propósito pelo qual Cristo demorou a ir lá. Glorificar a Deus Pai, a Ele próprio Jesus, e proporcionar uma experiência forte para os discípulos. Tudo bem. Mas o que é que nós vamos imitar de Jesus? Não entendi bem, pastor. Como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Eu não sei. Aliás, a Bíblia fala do preguiçoso, que dorme muito, fala do que é relapso nas suas coisas, não faz o que precisa, tudo é muito devagar, não sai do canto. Eu achava que era uma coisa ruim. Inclusive, tendo um amigo à morte. E demorando de forma que esse amigo morreu. Nesta vida, nós estamos sempre correndo. Vocês sabem, e cada vez mais, tudo tem que ser muito rápido. O resultado é que a rapidez termina sendo associada com a ideia de qualidade, de eficiência. Não só rapidez nas máquinas, nas comunicações, o novo computador tem que ser muito mais rápido do que o anterior, o iPhone, o celular tem que ser muito mais rápido, tudo tem que ser mais rápido, o avião tem que ser mais rápido, tudo mais rápido do que o outro. Mas o próprio trabalho humano é afetado por esta filosofia. O executivo é eficiente resolve logo, rápido, e decide. Esse é do bom, decide, salário altíssimo. Além do estresse que isso gera, porém, há uma falha grave nessa obsessão aqui por rapidez. Nem tudo é para ser feito com pressa. Nem tudo. E confundir e achar que é sim, e que de uma maneira geral, quase conceitual mesmo, rapidez é sinônimo de eficiência, lentidão é sinônimo de ineficiência, um é bonito, o outro é feio, um é certo, o outro é errado. Não pode ser assim. Há coisas que precisam ser amadurecidas. Basta olhar para a natureza. Alguém aqui gosta de fruta verde? Não, a gente espera amadurecer. As verduras, as épocas do ano, da maneira como Deus fez, os próprios animais que nos servem de alimentos, eles crescem para nos alimentar, às vezes matam os pobrezinhos novinhos, só porque a carne é tenra. Mas é quase um luxo, porque não alimenta quase ninguém. Então, espera chegar a hora para crescer e alimentar mais pessoas. Esse é o plano de Deus. As coisas precisam estar maduras e precisa chegar a hora certa de fazer.
Aliás, há um provérbio popular: o apressado come cru. Não teve paciência para esperar cozinhar ou assar, come cru. É óbvio que fazer as coisas por preguiça, como eu já comentei, que a Bíblia condena fortemente a preguiça, eu não vou nem ler passagens que falam disso, e há várias. Ou atrasar as tarefas por indolência. Indolência é quase sinônimo mesmo de preguiça, de não se apressar com coisa nenhuma, de fazer muito lento. Chega até o ponto de indolência demais via ser doentio. Aí vai para o médico para saber o que está acontecendo, hormônio, vitamina, porque é esquisito andar devagar demais. Pode ser questão de saúde, pode ser questão mesmo de desinteresse pelas coisas e não fazer questão de ser eficiente mesmo, ou porque quer mesmo é a vida boa, preguiçosão mesmo, que existe, todos conhecemos, e está errado. Não é para ser assim. O homem tem que ganhar o pão com o suor do seu rosto, tem que trabalhar como uma formiga, Provérbios nos ensina, tudo bem, mas não tem nada a ver com isto, com esse assunto que estamos falando, e pelo motivo pelo qual Jesus demorou. Ele não estava com preguiça de ir lá ver Lázaro, não foi por lentidão, não foi por irresponsabilidade, por ineficiência, por nada ruim, absolutamente. Há momentos na vida em que o melhor é demorar, aguardar, com um propósito bem definido. Eu demorei por 2 motivos, querem saber? 1, para a glória do meu Pai e da minha própria. Querem outro? 2, para que vocês tivessem uma grande lição espiritual. E tem um propósitos, no plural, inclusive, para fazer isso, para ter feito assim, propósito definido, e, obviamente, um propósito visando a glória de Deus. Esse é o segredo. Eu sei que a vida é muito complexa e não é preto nem branco o tempo todo, e que muitas vezes nós somos, de fato, incomodados com o pensamento, e eu devo agir rápido ou não. Se for rápido, eu corro o risco de errar. Se for lento demais, corro o risco de ter passado o momento certo, e aí não posso mais voltar para trás. Como é isso? Eu sei que no dia a dia é bem mais complicado, e é muito complicado. Mas quando nós temos um padrão claro diante de nós, isso facilita tremendamente. Tremendamente. A primeira coisa é o coração. Como é que está o coração com relação a Deus, às coisas de Deus, aos princípios de Deus, à pessoa de Deus, ao serviço de Deus nesta terra? Senhor, se eu tiver que me apressar, eu vou me apressar. Posso errar, claro, mas eu quero a tua glória nisto aqui. E se eu fizer antes da hora errar, porque não devia ter feito, ou esperar demais, sei que posso errar, claro, mesmo pedindo tua orientação, mas tu permites, mesmo nessa orientação, pelos teus caminhos aí, que é difícil para nós compreendermos, entendemos que tu nos deixa, muitas vezes, por lição e tudo mais, errar. Senhor, eu não me preocupo em errar. Errar nunca foi pecado diante de Deus. O erro humano, não. O que é pecado é fazer alguma coisa com o coração desafinado com Deus. Aí sim, aí entra o pecado. É quando o coração não está pensando na glória de Deus ao fazer alguma coisa. Está pensando em quê? No seu dinheiro. Está pensando em agradar homens.
está pensando em não perder nome no mercado, está pensando nisso, está pensando naquilo. Então, quando as decisões começam a ficar em torno de qualquer motivo que não seja a glória de Deus, aí você está realmente correndo um risco de pecar, de fazer errado, mas um errado que ofende a Deus. Eu não acredito que um erro em que o crente, um erro de decisão, em que o crente estava com todo o coração jogado naquele assunto e pedindo orientação e mostrou que poderia ter uma opção melhor, aquilo chamado de pecado, eu pessoalmente não o faria. O filho não deve ter medo quando erra diante do pai, ele deve ter medo quando ele desobedece o pai. Mas se ele cometeu algum erro e dizer errou, claro que tem situações de todo jeito, mas em princípio, o pai ali está para orientar, para ensinar e tudo. Se quiser disciplinar por algum motivo extra lá, tudo bem, mas em princípio, repetindo, o que deve dar temor no coração de um filho é quando ele desobedece, faz algo contra o princípio do pai, contra a ordem do pai, contra o jeito do pai ser, aí ele vai ter problemas. Então, um propósito bem definido na sua mente, não se preocupe em deixar amadurecer, se achar que é o caso. Se achar que é o caso. O que você não pode é achar, em princípio, de saída, sem nem raciocinar, rápido é melhor. Tem que fazer isso rápido, é melhor. E o mundo nos leva a isso porque marca muitas datas, muitos limites, muitos alvos, e isso puxa ao ser humano a limites que acaba desagradando a Deus e causando um dano muito grande. Calma. Uma vez eu li um livro, não era um livro de cunho espiritual, não, mas era um grupo de pessoas no mundo que resolveram fazer tudo devagar. Foi muito interessante o livro. Espiritualmente não queria dizer muita coisa, não, mas e nem eu fui atrás disso. Eu fui ver só a experiência e achei muito interessante. Refeição no mínimo 3 horas. Refeição de 1h30, 2 é inaceitável. Tudo muito lento, devagar, de propósito, como um meio de vida, uma forma. Tudo muito lento. Para chocar mesmo e mostrar ao mundo que é um exagero isso aqui. Pode haver exagero de lá de lá. Eu não sei como é que é passar 3 horas comendo no almoço, mas tudo deles é assim. Alguns exemplos. Tomar a decisão antes da hora é muito ruim. Um casamento, uma sociedade com alguém, um emprego, tem que decidir. Me lembrei de um pastor que havia sido pastor na nossa igreja, uma outra igreja, e que agora estava pastoreando noutra cidade. E um dia ele foi nos visitar aqui em Fortaleza, e numa reunião lá, ele deu mais ou menos a entender que poderia considerar a ideia de voltar para aquela igreja, mas estava pensando, estava vendo. Aí um irmão lá, pastor, é o seguinte, nós queremos muito que o senhor volte. E o senhor vai dizer agora, se volta ou se não volta. Eu digo, acabou tudo. Ora, foi tiro e queda. Bom, meus irmãos, você pode dizer, agora está dito, não venho. Não, acabou, encerrou. Estragou tudo. Agora não tenho condições de tomar essa decisão. Foi sábio o pastor, não muito o irmãozinho, mas tem decisões para ser tomadas na hora, sim, imediatamente, sem pensar 2 minutos, às vezes até causa de vida ou morte, mas outras não. E isso vai depender muito da sua mente, da sua maneira de agir normalmente, do seu estado espiritual, de muitas coisas de cunho muito pessoal seu.
E é ruim quando você está com alguém, especialmente um cônjuge, que é muito diferente. Eu digo ruim porque faz parte da vida conjugal, há muitas dificuldades. Uma das dificuldades da vida conjugal, todo mundo casado sabe, é quando há um certo desequilíbrio na velocidade de tomar decisão. Porque, claro, o que toma mais rápido normalmente vai achar o outro lerdo, e o lerdo vai achar o outro precipitado. Então vai sempre haver essa tensão, às vezes pequena, às vezes enorme, dentro do casamento, mas penso eu que o crente, estando em paz com Deus e com o propósito de glorificá-lo, ele firma ali, dizendo, não estou em condições de tomar uma decisão agora, não estou. Não, mas tem que ser agora. Não vou tomar, porque eu vou me violentar. Ou o contrário, tomar rápido se achar que é o caso. Outra situação muito comum entre crentes, muito comum, e eu lamento, é confrontar alguém. É muito comum ver irmãos com problemas na igreja, digo, resolva isso com o irmão lá, resolva isso. Ah, vou falar, resolva isto. Ao dizer resolva isto, é assim, considere com seriedade resolver este assunto. Saiba que isso é muito importante, não é uma coisa secundária, não, é importante. Não quer dizer saia correndo e vai resolver isso. Pode ser e pode não ser. Não ser, vai ter situações em que é bom maturar um pouco. Tanto que vai procurar, o irmão que vai confrontar, tanto para deixar o outro maturar um pouco também, que vai ser confrontado. Isso depende muito de caso a caso, de situações, muito. Não há uma regra básica. O que eu sei é o seguinte, é que vai ter momentos em que a hora passou de tratar, e isso é muito ruim. Coisas acumulam durante este tempo e a situação vai piorando. Eu poderia falar de várias desvantagens dos dois lados. O importante é o crente estar com o coração sincero, eu vou confrontar, que eu quero ver, e se ele fizer cara feia, ele vai ver o que é bom. Nem vá, porque o coração não está afinado com a glória de Deus. Então, a primeira coisa, Senhor, eu creio que eu preciso confrontar o irmão fulano, ou a irmã ciclano, preciso. Conversei, inclusive, com o pastor, e o pastor acha que é caso mesmo, e minha consciência mesmo diz que é. Eu não tolero essa ideia de confrontar ninguém, eu não tenho jeito, eu sou ruim de argumento, eu não gosto, mas é o jeito, é bíblico, e eu acho que é por aí mesmo. Então, vou te glorificar, confrontando essa pessoa, que é uma pessoa meio agressiva, difícil, eu sou tímido ou tímida, de poucas palavras, o outro é um monstro quando argumenta, tem uma desigualdade enorme, mas eu vou, porque é o certo e eu quero te glorificar. Agora, Senhor, não deixa eu errar no timing, no tempo. Eu vou logo, imediatamente, no ímpeto. Ou eu espero um pouco, uma semana? É muito. Ore a Deus, peça a Ele paz. E se você for descobrir depois, for um pouquinho, ou antes da hora ou depois da hora, não tem problema. Trate com o irmão, se o fato ter ido antes demais, você demais, atrapalhou um pouco a conversa, trate com ele, seja humilde, aberto, e diante de Deus, Senhor, eu sempre quis te glorificar. Então, até que este descompassozinho que eu pensei que estava na hora e parece que não estava, até nisso eu queria que tu fosse glorificado e que eu tenha humildade para reconhecer. Trate tudo com Deus e colocando a glória dele em primeiro lugar. Pronto, esse é o importante. Falar de Cristo é o último exemplo que eu vou dar e vou encerrar. Às vezes falar de Cristo não é bom. Mas, pastor, que coisa esquisita, eu nunca pensei na vida que eu ouvi isso, um dia, do púlpito. Falar de Cristo às vezes não é bom. Não. Não dai pérolas aos porcos. Então, tem momentos inconvenientes, tem momentos convenientes. E Pedro diz, mulher, se o teu marido não quer ouvir, cala a boca, que ele seja ganho pelo teu procedimento, não fale. Aí ela fala, está errado,
Então, não estou criando aqui situações muito estranhas em que falar de Cristo é errado. Não, Pedro disse uma. Então, tem a hora de falar de Cristo. É claro que não é o conceito, a ideia de falar de Cristo errado. É óbvio que não é isso. Você tem uma obrigação nossa. Eu estou falando da hora, do momento, do modo, da forma, tudo isto. Então, às vezes você falar de Cristo estragou, porque a pessoa não estava pronta para ouvir, ou não tem confiança em você suficiente, a pessoa está com raiva de você. Você acabou de decepcioná-la profundamente. Talvez falhou com a sua palavra. O outro achou que você foi desonesto, mesmo que você não tenha sido, mas ele achou. Nesse momento, Jesus salva. Eu quero lá saber de Jesus vindo da tua boca, rapaz. Essa salvação aí, eu estou achando meio esquisita. Está vendo? É errado. Se conserte diante da pessoa lá, pelo menos o máximo que puder. Então, não é uma questão só de dizer, é certo, em qualquer momento, em qualquer situação. Não, tem a hora. Às vezes você pode demorar semanas para falar, meses para falar com um colega de trabalho desconfiado, difícil, agressivo, estranho, sei lá o quê. E você ora, Deus, Senhor, eu quero te glorificar, falando de Cristo na hora certa. E dá o momento certo, pronto. Colocou Deus, a glória de Deus na frente, aí você ora, pede paz. Quando achar que chegou o momento, mesmo com sendo o risco seu, você vai e fala, mas vai tranquilo, porque colocou a glória de Deus em primeiro lugar. O importante, repetindo e encerrando, é ter um motivo bem definido que justifique a sua demora. Pode demorar, não tem problema. Cristo tinha um grande motivo, aliás, 2, como eu já falei, que incluía a glória de Deus. Se você está certo de que o motivo é válido e é benéfico, a questão do tempo fica até secundário. Mas faça bem feito e faça para a glória de Deus. E me ocorreu dizer que a Bíblia fala muito em conselhos. Então, para lhe ajudar, às vezes, nessas decisões difíceis, ouça conselhos de irmãos ou mais velhos de idade, ou mais velhos na fé, que você respeita espiritualmente, não precisa nem ser o pastor, mas que seja o pastor, seja como for. Mas, se quiser, ouça conselhos, acha razoável eu ir agora, eu esperar um pouco. É tão bom, mas faça para a glória de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela demora do Senhor Jesus Cristo, pela morte de Lázaro naquele momento, pela ressurreição espetacular que o Senhor Jesus Cristo fez com Lázaro, glorificando a Ti, ó Pai, glorificando a Ele mesmo, o Filho, e dando uma grande lição para os discípulos, não somente os discípulos daquela época, mas nós, hoje, ao longo de 2000 anos. Obrigado por essa história maravilhosa e obrigado pela lição para aprendermos de Cristo. Pode demorar, calma, desde que seja para a glória de Deus. Em nome de Cristo, amém.